Queridos, a paz do Senhor a todos. Estou aqui com essa missão de trazer aquilo que Deus tem para compartilhar comigo e contigo nessa manhã. Essa palavra surgiu já, acho que mais ou menos de um mês e meio atrás, há 2 meses. E geralmente Deus sempre compartilha comigo de maneira aleatória, né? Às vezes é uma frase, é uma palavra. E dessa vez não foi diferente, né? Mas foi diferente assim o tom, a tonalidade que aquilo chegou dentro de mim, como eu recebi o impacto. Era como se algo viesse, sabe, dentro de mim, aquilo causasse um impacto realmente, né? Como se fosse um empurrão, como se fosse algo assim nesse sentido. Eu percebi isso naquele momento. E eu aprendi, né, por estar ministrando, né, que às vezes eu preciso me concentrar bastante naquilo que está sendo falado, não que eu não me concentre, mas às vezes porque uma palavra salta e eu posso me desconectar do todo que está sendo ministrado. E eu aprendi a separar ou a ter equilíbrio, né? Porque quantas foram as vezes que eu vim aqui, ouvindo alguma coisa e algo falou para mim, e aquilo mexeu tanto comigo e foi gerando coisas e eu acabei me desligando. Mas eu aprendi a ter equilíbrio nessa situação. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, hoje vai ser um culto mais interativo, eu quero que vocês participem comigo. Os pastores já ficam aqui já, nossa, já vem ele, né? Não, mas fica tranquilo, vai ser coisas básicas. Na verdade, eu quero só que vocês me respondam algumas perguntas que eu vou fazer, são coisas básicas. Queria saber aqui, você pode levantar a mão, pode ficar tranquilo que isso não vai condenar ninguém. Eu queria saber aqui que quem possui um celular, levanta a mão. Amém. Todo mundo, gente. Quem possui um sapato, uma sandália, levanta a mão. Amém, todo mundo. Quem possui carteira, levanta a mão. Todo mundo. Amém. Agora eu quero te fazer também outra pergunta. Eu quero também que você, se estiver dentro dessa condição, você também se apresente, tá? Quem é proprietário de um celular, levanta a mão. Quem é proprietário de uma sandália, de um tênis, levanta a mão. Quem é proprietário de uma carteira, levanta a mão. Todos nós levantamos a mão, eu não, né? Mas será que ter posse e ser proprietário é a mesma coisa? Então, por que cada um de nós levantaram as mãos? Porque a pergunta foi a mesma para uma coisa, mas outra para as mesmas coisas ou os mesmos objetos. Então, por que nós levantamos a mão? É porque a gente tem esse sentimento de aquilo que está conosco e ser propriamente nosso. Mas possuir algo e ser proprietário de algo é totalmente diferente. Naturalmente falando, parece ser a mesma coisa. Mas espiritualmente falando, é totalmente diferente. Porque nós adquirimos, ao decorrer do tempo, um posicionamento ou um sentimento que não provém de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque Deus nunca chamou a mim e a você para sermos dono de nada. Para sermos proprietários de nada. Deus não coloca na mão do homem o ser o dono. Deus coloca na mão do homem de ser o administrador. E a visão do dono e a visão de quem administra, ela é totalmente diferente. São duas visões totalmente diferentes. Porque um tem posse absoluta, o proprietário. Mas
o outro não tem, é somente momentânea. E esse sentimento de posse absoluta nós carregamos dentro de cada um de nós e até mesmo nutrimos ele. Porque é tão difícil da gente entender que a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Porque há uma dificuldade da nossa parte de entender essa verdade, de cumprir essa verdade e de andar dentro dessa verdade. É porque existe uma consciência de aquilo é meu. Existe uma consciência de isso é meu e eu faço o que eu quiser. E de fato, quando nós somos o proprietário, nós temos o direito de decidir como utilizar e o que fazer. Mas quando nós não somos o proprietário, aí é que a coisa muda. Ter posse de algo não nos dá o direito de decidirmos como usar. Eu vou dar um exemplo aqui bem básico. Eu ainda moro de aluguel. A minha casa é uma casa alugada. E eu não tenho o direito de trocar uma parede de lugar, de pintar uma parede de cor diferente, sem antes comunicar o dono. Eu não tenho direito. Eu primeiro tenho que avisá-lo, informá-lo. Eu posso fazer? Você me dá o direito de fazer? Se ele discordar, mesmo eu pagando para ele um aluguel, eu tenho que me submeter àquela condição. Então, esse sentimento de posse absoluta que nós carregamos, tira de nós o direito de obedecermos aquilo que a palavra nos instrui a fazer. A Bíblia vai falar que melhor é dar do que receber. Mas porque nós nutrimos esse sentimento, não é meu e eu não posso fazer isso. Mas sabe, quem aqui já falou assim, o meu carro foi Deus que me deu. Na verdade, o nosso carro é dele. Quando nós falamos a respeito de dízimos e ofertas, mais propriamente é do dízimo, que Deus ele nos dá o direito de devolver a Ele 10%, mas que na verdade 100% é dele. Se 100% é dele, quem decide fazer é Ele, não sou eu nem você. Eu fiquei, quando eu ouvi essa palavra, mas por que o Senhor está falando isso comigo? Por que o Senhor está tratando disso comigo? Sabe, às vezes a resistência que nós temos de crescer em Deus está em não entender aquilo que Ele está falando na sua simplicidade. Porque, queridos, se a gente entender somente essa passagem e tendo essa visão de não nutrir um sentimento de dono, mas entendermos que o nosso posicionamento por Ele dado é de mordomo, é de cuidador, é de zelador. Mas a gente quer interferir sendo dono, e quando há uma interferência daquilo que Deus não está agindo a favor, a resposta tende a ser diferente. O resultado tende a ser diferente. Me empresta sua chave do seu carro, pastor? Vou fazer algo aqui muito interessante. Caio, estou dando para você. Amém? Você acha que doeu em mim fazer isso? Doeu em quem? Por que não doeu em mim? Porque não é meu. Eu não tive nenhum tipo de resistência. Quando eu entendo, devolve aqui isso aqui, cara. Quando eu entendo essa orientação, eu entendo que aquilo não é meu, não há por que ter um motivo de resistir aquilo quando vem um comando. Não há motivo de resistir aquilo quando vem uma direção. Por isso que a Bíblia vai falar que nós somos guiados pelo Espírito.
Então, tudo que eu tenho, se pertence a Deus, Deus pode fazer com aquilo que Ele quiser. Deus pode movimentar com aquilo que Ele quiser. Então, na verdade, eu tenho a obrigação ou a responsabilidade somente de administrar aquilo da melhor forma. Somente de conduzir aquilo como Deus tem me capacitado para fazer e te capacitado para fazer. E às vezes, por termos esse sentimento, não é meu. Irmão, como nós temos resistência para fazer isso? Mas se nós entendermos somente esse pequeno exemplo aqui, Deus está direcionando algo. Olha, isso aqui é meu, eu quero que você passe aquilo para outro. Por quê? Porque a posse minha e sua não é absoluta, ela é temporária. Não existe uma posse absoluta de tudo aquilo que nós temos na terra, porque a Bíblia vai falar que tudo que tem na terra é dele. Tudo que está na terra é dele. Então, tudo que eu tenho, tudo que está na minha posse é dele. Tudo que está na sua posse também é dele. Então, a gente não pode parar ou resistir a esse comando, a gente não pode resistir a esse ensinamento, não podemos resistir ao que ele fala, que ele nos chama para termos entendimento. Porque é mais difícil, queridos, darmos algo que é nosso do que darmos algo que é de outra pessoa. Por isso que quando Deus falou isso comigo, Ele estava me chamando a atenção para algumas coisas. E às vezes parece que ser administrador não é uma condição que muitas vezes eu e você nós não queremos estar. Não, eu não quero ser dono da minha empresa, quero ser administrador. Sabe que o dono, ele confia em você a ponto de colocar na sua mão e falar assim, administra isso aqui para mim. Eu vou te orientar, eu vou colocar as coisas na sua mão. Eu entendo que há uma capacidade em você. Eu entendo que você vai multiplicar, que você vai ter uma visão sobre isso aqui. Mas o dono continua sendo ele. Mas a gente não consegue, interpretar que Deus capacitou a mim e você para administrar tudo que hoje nós temos em nossas mãos. Há uma capacidade do céu sobre a minha, sobre a sua vida, para administrarmos. Mas será que nós estamos sendo os bons despenseiros, como a Bíblia fala? Será que nós estamos sendo bons mordomos de tudo aquilo que está em nossas mãos? Pode ser que não. Pode ser que por nutrirmos esse sentimento, não é meu, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, ninguém toca. E às vezes até nós falamos também, tá? Não é errado, tem o mesmo sentimento de dono. Mas se pararmos para observar a Escritura, nós, em sua totalidade, não podemos ter. Entenda, digamos que o pastor fosse o dono do prédio. E ele entende que luz acesa sem ninguém aqui é um gasto inadequado. Então, toda vez que ele passar por aqui, ele vai lá e vai apagar a luz. Por quê? Porque ele não quer ter gasto. Mas o administrador, ele também tem essa visão. Mesmo não sendo um dono, ele também entende que luz acesa em um ambiente onde não há pessoas é um gasto desnecessário. Então, ele também vai apagar a luz. Então, ele também vai zelar por aquilo, por quê? Porque ele tem um propósito. Ele sabe qual é o motivo que ele está ali. Porque se ele não produz resultado, de que adiantaríamos ter alguém administrando algo meu e seu, se aquilo não tem nenhum tipo de resultado? Abre comigo, por favor, lá no livro de Gênesis 2, verso 15. Nós conhecemos isso aqui. Gênesis 2,15 vai falar a respeito de que Deus coloca o homem no jardim. E tem duas coisas aí que me chamaram a atenção. Que ele fala que Deus não somente coloca, cria, gera um ambiente, um espaço para o homem e fala, viva aqui. A sua vida é somente aqui, sem nenhum tipo de instrução. Não, Deus coloca o homem no jardim e ele dá duas instruções para o homem. Ele fala assim,
Deixa eu ver se eu anotei aqui. Ele fala sobre cultivar e sobre guardar. Cultiva o jardim e guarda o jardim. Deus não fala que o jardim é do homem. Deus faz todas as coisas, coloca o homem ali e fala para ele assim, ó, cultiva e guarda. Dá para ele uma orientação. Dá para ele uma direção. E eu fui buscar o que é essa palavra cultivar. Essa palavra cultivar é a palavra avodar, que ela significa trabalhar, servir e labutar. No contexto do jardim, ela está em cuidar da terra, promover o seu crescimento, mantê-lo fértil. Então não é somente fique com isso aqui, usufrua da maneira que você quer. Fique com isso aqui, receba isso aqui e faça da maneira que você quiser. Não, aquilo que chega na minha e na sua mão, dado por Deus, Ele tem a orientação para mim e para você. Olha, cultive isso. Protege isso. Faça isso crescer. Faça isso aumentar. Não é somente receber as bênçãos do Senhor e pronto. Eu queria muito uma casa e a casa chegou e pronto, é só isso. Eu queria muito um filho, o filho chegou, é somente isso. Eu queria um marido, eu queria uma esposa, eu queria alguma coisa. E agora que aquilo chegou, eu vou fazer da minha maneira. Não, não é assim. Existe uma maneira bíblica, existe um ensinamento, existe um princípio por trás de tudo aquilo que chega para mim e para você. E o princípio para isso é administrar de maneira que aquilo não se torne infértil. De maneira que aquilo não pare de produzir. Porque a intenção do dono é que tudo aquilo que ele tem que venha a crescer, que tenha um crescimento. Ninguém faz algo, ninguém em sã consciência abre uma empresa e fala assim, vou abrir para trocar figurinha. Compro por 10, vendo por 10 e está tudo certo. Não, ninguém vê isso. Ninguém faz isso. Pelo contrário, eles fazem uma estimativa anual. Não, ó, esse ano de 2026 eu tenho uma projeção financeira aqui de alcançar aqui 3 milhões na minha empresa. No ano seguinte, ele não continua com essa mesma meta, ele não continua, não foi demitido somente para chegar ali. E sabe, ele não está nem aí para como está a economia, como está o governo, simplesmente fala assim, não, ano que vem nós vamos vender o dobro, vamos vender posto triplo, vamos aumentar, vamos crescer aí, nós temos uma projeção de crescimento aí de 10, 15, 20%. E ele vai trabalhar para aquilo acontecer. Por quê? Porque ele adquiriu uma bagagem durante todo o ano, ele viu coisas que deram certo, coisas que não deram certo. Então ele vai ajustar, ele vai trabalhar para ajustar essas coisas, para que quê? Para que venham dar certo. Então na minha e na sua vida não é diferente. Precisamos ajustar a nossa vida para aquilo que a gente está vendo que não está dando certo, para começar a dar certo. E sabe, não é culpa de Deus, mas pode ser culpa nossa, acredite. Pode ser que nós não estamos administrando como se deve administrar. Pode ser que nós não estamos guardando como se deve guardar. E eu fui ver também o que significa a palavra guardar. Ela é a palavra chamar, que diz proteger, vigiar, preservar a ordem e a vida. Proteger o jardim contra qualquer ameaça ou desordem. Preservar sua fertilidade e harmonia. Deus não somente pega o homem e fala assim, ó, fica aqui, coma de tudo e só não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, fala assim, ó, guarda, preserva. Por quê? Porque vão vir invasores. Vão vir pessoas tentando causar desordem. Pessoas não, mas posso falar, vão vir situações que venham querer causar desordem. Na minha e na sua vida. Então nós devemos preservar por isso. Por quê? Porque isso é uma ordenança de Deus. Sabe, eu e você fomos capacitados para que esse resultado aconteça. Deus não fez simplesmente, falou assim, não, vou pegar a vida da Raquel, Raquel não entende nada de administração, o lado dela, poxa, é medicina, mas eu vou pedir para ela administrar. Irmão, vai dar errado. Sabe por que algumas pessoas quebram em seus projetos?
Porque algumas pessoas quebram em seus projetos. Porque elas têm uma alta capacidade produtiva, mas uma baixa capacidade administrativa. Você é muito bom para fazer, ou eu também, eu sou muito bom, você é muito bom para fazer o que você faz. De repente você é bom na pizza, você é bom no bolo, é bom na torta. É bom em muitas coisas. Mas para administrar, pode ser que nós não tenhamos toda essa desenvoltura. E a gente acaba de entender, ou a gente, entende da maneira, não, isso aqui não era para mim, não era coisa de Deus. Não, na verdade, você não foi buscar conhecimento. Não fomos buscar uma pessoa capacitada para aquela posição. Geralmente, sabia, em muitos restaurantes, o chefe do restaurante, ele é o chefe da cozinha. Mas sabia que não é ele que administra? Eu estou falando da minha área, que eu conheço mais um pouquinho, tá? No restaurante, geralmente, o chefe, o dono, é quem está na cozinha. Ele ordena a cozinha. Mas para administrar as finanças, tem uma pessoa. Para administrar o atendimento, tem outra pessoa. E às vezes nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo. Não, sou eu que administro as pessoas, sou eu que faço isso aqui, sou eu que monto o cardápio, sou eu que monto o menu, sou eu que precifico. Não, existe cada pessoa capacitada para fazer isso. Então, queridos, o que Deus fala para mim e para você, sabe? Procura pessoas para te auxiliar naquilo que você não está conseguindo fazer. Isso não é se expor somente, isso é crescer. Isso é crescer. A gente não pode simplesmente ter algo e falar, não, é dessa maneira aqui e acabou. E por que eu ouvi isso aqui? Estava ouvindo um podcast e uma mulher lá falando a respeito do marido. Estava tudo bem na casa dela, os filhos bem na igreja, tudo bem. E certo dia ela chegou em casa, ela viu um amigo do marido, era um amigo já há muito tempo, e ela viu ele saindo de dentro da casa dela chorando. Quando ela viu aquela cena, ela entendeu o que tinha acontecido. Falou assim, ele não é de vir muito aqui. São muitos amigos e tal, mas ele não vem muito aqui. Então, se ele saiu chorando lá de dentro, eu já sei o que aconteceu. Ela entra e a família tenta ali conversar, ela, não, fica tranquila. Fica tranquilo, deixa eu entrar. E ela simplesmente entra naquele quarto e vê o marido morto. A pessoa que ela mais amava, se dedicava, viveram tanta coisa junto, e ela vê morto. Irmão, e ela faz uma oração que para mim foi o ato de coragem. Assim, eu não tenho base para fazer o que ela fez. E ela falou assim, Senhor, leva o que é seu, porque eu não sou dono. Quando ela falou, leva o que é seu, que eu não sou dono, demonstrando uma atitude de devoção a Deus, entendendo o que representava o marido para ela, mas a quem ele pertencia, ela não somente se entristece com a perda, é uma questão natural, mas ela se alegra porque ele estava voltando para o seu lugar de origem. Quando ela falou aquilo que nós não devemos ter o sentimento de dono, aquilo salta dentro de mim, aquilo entra, penetra, me marca, de tal maneira que eu estava acordando pensando, dormindo pensando, parando pensando, e eu não conseguia parar de pensar sobre isso, porque agora tudo faz sentido, agora tudo começou, na verdade, a fazer sentido para mim, porque, na verdade, quando eu não tenho esse sentimento, eu preciso tratar, ou ver, ou enxergar aquilo de uma maneira diferente, porque nenhum de nós aqui, quando tem algo em nossas mãos que não possui, nem para mim, nem para você, trata de qualquer maneira. Quem aqui já pegou um carro emprestado? Teve que pegar um carro emprestado? A gente anda ali, ó,
quietinho. Passa por uma poça d'água e fala assim, vou ter que lavar para entregar. Estou falando de um cuidado, de um zelo, de entender que aquilo não é seu. Então você quer tratar aquilo da melhor maneira, você quer cuidar daquilo da melhor maneira. Por quê? Porque em algum momento você vai prestar conta. Sabia que eu e você vamos prestar contas? Eu e você vamos prestar contas em algum momento. Então a gente cuida daquilo de uma maneira diferenciada. Mas se fosse meu e seu, às vezes a gente passa na rua, a lama passa na rua, acabei de lavar, depois eu lavo. Tem buraco, passa no buraco, não está nem problema. Por quê? Porque é meu. Uma vez eu estava em determinado lugar e tinha que sair, tinha que me deslocar e eu estava sem carro. Aí um amigo meu falou assim, pô, cara, vai com o meu carro. Eu falei, pô, beleza, vamos embora. Mas, ó, tá com o documento atrasado. Eu falei, cara, não vou não. Ele falou, vai, cara, tem nada não. Eu falei, tem, pô. Vai que na minha mão alguém me para, pede documento, não tem, leva. Vou ter que pagar o carro de novo. Vou ter que pagar o carro. Ele falou que não, irmão. Te dei o carro, estava errado. Me devolve ele errado. Eu falei, não, irmão. Eu vou a pé, vou andando, mas eu não entro no seu carro. Né? Eu não vou com você. Meses atrás nós recebemos aqui dois filhos de um amigo nosso, lá do Rio. O Pedro e o Arthur. Gente, o Pedro, ele já é de maior e é militar. O Pedro é maior que eu e forte. Quando eu peguei esses dois meninos na rodoviária, pensa num cuidado que eu tive. Não, Pedro, vem cá. Senta com o tio aqui, me chama de tio, cara. Não, tio Dom. Eu falei, cara, você está entregando minha idade. Não, Pedro, vem aqui. Vem cá, Arthur. Tá com fome? Come. Vai, bebe. Eu fiquei só assim o dia todo. Pedro, tá com fome? Não, Tito, não. Come sim, tá assim. Você está no quartel, rapaz. Quartel tem que comer. Cuidado. Por quê? Porque eu sabia que aquilo não era meu. Eu tinha que prestar conta para alguém. E eu fui levar eles na rodoviária. Pensa num cara que chorou quando deu tchau para aquele garoto. Fui eu. Falei, Senhor, porque eu estou chorando? Não, porque eu sabia que eu tinha feito o meu serviço bem feito. Eu sabia que eu estava entregando íntegro, eu sabia que eu estava entregando perfeito, da maneira que foi me dado, que foi confiado a mim, sabe? Da maneira que foi confiado, eu estava devolvendo. Eu não tinha feito qualquer coisa, não tratei de qualquer maneira. A mesma maneira é a minha e a sua vida. Às vezes nós estamos com esse sentimento. E entenda que, olha só, quando eu falei sobre posse, né, e a gente colocou que nós possuímos ou que nós somos proprietários. Posse. Ter posse significa usar, administrar, usufruir de algo, mas sem ser o dono absoluto. E eu também fui ver o que seria ser proprietário. Ser proprietário é ter o direito absoluto sobre algo sem depender de outro. Ter o direito absoluto. Deus tem um direito absoluto na minha e na sua vida. Deus é Deus na minha e na sua vida. E eu fui buscar quais são as práticas de um bom administrador. O bom administrador, ele controla gasto, ele evita desperdício, ele planeja, ele investe com sabedoria, ajuda outros quando possível. Provérbios 21:5 vai falar, os planos bem elaborados levam à fartura. O bom administrador, ele tem planos bem elaborados. Aquele que administra segundo a vontade de Deus, segundo as orientações de Deus, ele tem planos bem elaborados. Por quê? Porque ele não faz segundo aquilo que ele acha que deve fazer. Ele faz segundo aquilo que foi informado, que era para ele ser feito. Ele não simplesmente pega, não, eu acho, sabe? Às vezes nós estamos andando muito no achismo. Eu acho que eu devo fazer tal coisa. Eu acho que eu devo sair dessa casa para outra casa. Eu acho que é para eu fazer isso e aquilo. Não, irmãos. Nós somos chamados para termos certeza de tudo aquilo que nós venhamos a fazer. Não somente andar no achismo, não somente andar em uma condição onde Deus não tem nos chamado para fazer. Ou melhor, não tem nos chamado para andar. A respeito de controlar gasto, Provérbios 21:20, vai falar assim, ó, Provérbios 21:20.
Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Então ele fala que o sábio, ele administra de tal maneira tesouros que há na casa dele fartura. O sábio administra de maneira a não ter desperdício. Lembra que eu falei que o dono passa, viu a luz acesa, apaga? Mas o administrador também pode fazer, é dever dele fazer isso. Por quê? Porque ele não quer que aquilo seja gasto de maneira inadequada. Evita desperdício, está lá em João 6, verso 12. Fala assim, após a multiplicação dos pães, Jesus disse, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Não somente teve a multiplicação dos pães e dos peixes, mas ali Jesus também ele ensina algo a respeito, olha, não é porque sobrou que a gente deve usar de qualquer maneira. Guarda, administra, evita o desperdício. Não é porque não é meu o detergente que de repente eu tenha que lavar aqui uma louça na igreja que eu... aqui é cada copo uma jatada aqui na bucha. Não, irmãos, evita o desperdício. Porque eu e você prestamos conta. Não é porque a vassoura, não, minha vassoura aqui eu varro dessa maneira aqui, faço desse jeito aqui. Não, evita. Amém? Planeja, Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que a acabar? O nome disso é planejamento. Planejar, fazer as coisas, sabe? Sentar com Deus e buscar, Senhor, como eu devo fazer isso aqui? Qual é a maneira que eu devo, me projetar para que isso aconteça? Para que aquilo que é a sua vontade seja realizada. Para que aquilo que é o teu querer seja realizado. Sabe que não é fazer as coisas de qualquer maneira, pelos nossos achismos, pelas nossas capacidades naturais, mas é fazer porque nós somos seres espirituais. Somos seres espirituais, então nós andamos dentro disso. Não, então eu preciso entender, Senhor, como é que é para fazer? Como é que eu projeto isso aqui? Como é que eu ando dentro disso aqui? Como é que eu me movo dentro disso aqui? Por quê, irmão? Porque Deus quer que nós venhamos a acertar em tudo que nós venhamos a fazer. Amém? Ele investe com sabedoria. Mateus 25, 14. Isso aqui é algo muito interessante. Ele fala sobre os talentos. Que ele deu o talento 5 para um, 2 para um e 1 para o outro. E quando eu parei e comecei a detalhar esse texto, eu comecei a pensar, por que Deus dá 5 para um, 2 para um e 1 para o outro? Aonde foi que Deus falou assim, esse é 5, esse é 2 e esse é 1? Por que ele fez isso? Já parou para pensar? Qual foi qual foi o critério que Deus utilizou? Qual foi o critério que ele utilizou para falar assim, é 5 para o Caio, é 2 para o pastor e é 1 para o Renan? Ele fala que é segundo a capacidade que cada um tinha, que cada um possuía. Douglas, que capacidade é essa? Capacidade de administrar os recursos que já estavam em suas mãos. Mas e se Deus faz o contrário? Pega aqui aquele que era para ter 1, ele dá 5, aquele que era para ter 2, ele dá 1. Estava errado, queridos. Porque não há capacidade administrativa para multiplicar aquilo que já está em mãos. Então, dava errado. E sabe que às vezes nós podemos estar orando assim, Senhor, me multiplica, Senhor, me acrescenta. E pode ser que nós não estamos vendo aquilo acontecer. Estamos orando dias, semanas, meses e anos, Senhor, me multiplica, me acrescenta. Mas antes de acrescentar qualquer coisa na minha e na sua vida, Deus vai trazer ordem. Deus não é um Deus de desordem. Deus não pode colocar algo, acrescentar em nossas mãos algo maior, se naquilo que nós já possuímos não há fidelidade.
Porque ele fala, seguindo um texto, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Tem gente imaginando, pensando, agregando esse tipo de pensamento, guardando no seu coração que quando eu tiver isso, eu faço isso. Quando eu tiver isso, eu faço isso. Se eu tivesse milhões na minha conta, eu já comprava o prédio para a igreja. Ei, você pode comprar com o que você tem no seu bolso hoje. Por quê? Porque é fé, irmão. É fidelidade. Você não tem todo o dinheiro para nós comprarmos esse prédio. Mas, de repente, você tem uma parte, eu tenho uma parte. Então, às vezes, nós estamos orando para esse tipo de crescimento, esse tipo de avanço, esse tipo de promoção financeira, mas, sabe, nós não estamos tendo fidelidade com aquilo que já possuímos. Porque, poxa, o crescimento, ele vem pela fidelidade. Deus está falando ali, olha, você foi bom e fiel, eu vou confiar mais a você. Eu consigo confiar mais responsabilidade sobre a sua mão. Eu consigo confiar mais riqueza sobre sua mão. Porque sabia que riqueza na mão daquele que não entende riqueza é pobreza? Quantas são as pessoas que nós já ouvimos que elas ganharam bastante dinheiro em jogos, seja o que for, e depois de um tempo já não tinha mais nada? Porque não sabe controlar, não tem poder administrativo para aquilo, não tem conhecimento, não tem base. É a pergunta que eu fiz aqui um dia. Se hoje caísse 10 milhões na conta de cada um aqui, o que você ia fazer com esse dinheiro hoje? Quem pensou assim? Compro logo uma casa, troco de carro. Sim ou não? A gente quer crescer. Quer aproveitar da vida melhor. Mas quem pensou em administrar e em fazer render, antes de pensar em comprar, em adquirir? Isso demonstra que a maneira com que nós estamos administrando pode não ser exata ou correta. Porque nós só pensamos em tirar e não em acrescentar. E sabe que tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão é para que nós venhamos a servir o outro, e não somente a servir a nós mesmos. Toda a riqueza compartilhada da parte de Deus sobre a minha e a sua vida não é somente para o nosso uso próprio, mas sim para abençoar o corpo, mas sim para abençoar outras pessoas. Por que tem pessoas aí que a gente vê assim, poxa, milionária, tem coisas, tem carro, viaja toda hora, mas é depressiva? É porque ela não consegue entender que melhor é dar do que receber. E eu e você temos essa palavra, temos essa informação, adquirimos isso várias vezes aqui, e isso ainda não entrou na minha e na sua vida, da maneira que deveria entrar, da maneira que deveria estar o nosso comportamento, ser referente a essa questão. Eu vi uma vez aí, um astro, não sei se era do basquete, alguma coisa, que ele falou que já tinha conquistado tudo na vida dele, já tinha ido, feito tudo, porque o dinheiro tinha proporcionado essa condição para ele. Mas ele se viu em um momento triste da vida dele, porque já não tinha mais o que fazer. Triste, debilitado. Eu falei, cara, com um dinheiro desse fica triste, né? A gente pensa. Porque já não tinha mais nada para ele conquistar. Ele falou que ele um dia saiu, foi ao mercado, aí chegando lá ele viu um filho falando para o pai, quero essa bicicleta, pai, hoje papai não tem e tal. E ele viu aquilo e, irmão, aquilo não ia fazer diferença. Pensa num cara aí que tem, sei lá, uns 500 milhões de dólares na conta. Chegar lá e comprar uma bicicleta lá por 200, por 300 reais, aquilo não é nada, aquilo não fere ele. Mas simplesmente quando ele toma essa atitude, que ele pega ali a bicicleta e ele dá e fala assim, tá aqui, eu estou te dando de presente. Ele falou que naquele momento a vida dele mudou. A vida dele voltou a fazer sentido, porque ele entendeu que não é somente a minha felicidade que é importante, mas é a capacidade que eu adquiri de proporcionar a felicidade para alguém.
Eu e você fomos capacitados não somente para vivermos felizes em meio à nossa família, à nossa igreja, mas também para proporcionarmos a felicidade de alguém. Então não é somente ganhar para mim, somente para a minha família, é entender que eu sou um despenseiro, é entender que eu sou um mordomo e que aquilo que está em minhas mãos, eu preciso falar, Senhor, o que eu devo fazer? Como eu devo usar isso aqui, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E como eu falei, para mim aquilo foi uma atitude de coragem daquela mulher, quando ela fala, olha, isso aqui não é meu. Será que eu e você temos coragem de falar, Senhor, tudo que eu tenho é teu? Faz o que o Senhor quiser. Porque falar que o nosso carro foi Deus, que Deus é maravilhoso. Uau! Mas se Deus falar hoje, pega teu carro e dá para o vizinho do lado. Assim, de bate pronto. Pega a tua casa e dá para o vizinho de lado. Assim, irmão. Pá! De bate pronto. Como nós vamos nos colocar diante disso? É isso que é o termômetro do sentimento de posse, que não deveria existir em mim e em você. Isso é um bom termômetro. Será que eu sou fiel a Deus? Em tudo? Será que, de fato, quando eu falo que não, meu carro é de Deus, minha casa é de Deus, minha família é de Deus, meu filho é de Deus, minha esposa é de Deus, meu trabalho é de Deus? Mas se Deus falar hoje para você, olha, chegou o teu tempo aqui neste lugar, nesse ambiente de trabalho, sai. Será que a posse que nós temos daquilo intervém naquilo que Deus falou comigo e com você? Não, porque como que eu vou viver? Como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou fazer isso aqui? Ei, irmão, se é Deus quem está falando. Se é Deus quem está falando, se é Deus quem está orientando, eu não consigo enxergar na Bíblia, não sei também se vocês têm essa visão, mas Deus colocando pessoas em uma condição de, ó, acabou, se vira sozinho. Porque você está me obedecendo, você me obedeceu, não estou falando que não há desafios. Não estou falando que não vão haver pedras de tropeço. Mas sabe que isso não vem de Deus? Isso se levanta de outra parte? Por quê? Porque é um plano e um propósito. E Deus, quando nos coloca dentro desse ambiente, nos dá essa orientação, é porque Deus tem algo maior para mim e para você. Não estou falando, sabe, olha só, puxa, entenda, não estou falando para você chegar amanhã, ligar lá para o teu RH e falar, acabou, chega, o irmão ministrou ontem na igreja lá, e não, irmãos, isso já é algo, ó, que pode estar já no meu e no seu coração há muito tempo. Mas simplesmente nós não obedecemos ainda. Porque nós estamos agarrados a uma condição profissional e não a uma condição espiritual. Aquele que fala, aquele que opera, também é aquele que promove, também é aquele que supre, também é aquele que guarda. E às vezes nós estamos nessa situação. Não, Deus não está fazendo, eu estou vindo uma igreja, estou fazendo tantas coisas. Nós tivemos aqui a semana passada queridos, para mim aquilo é um grande privilégio. Poder participar, como foi levantado semana passada, de uma oferta especial. Para mim aquilo é um grande privilégio. Porque daqui para frente, né, a minha postura, ela tem que ser referente àquilo que eu criei quando eu fiz aquele ato. Quando eu tomei aquela atitude. Porque fazer por fazer, qualquer um pode, queridos. Fazer por fazer ou fazer de qualquer maneira, qualquer um pode fazer. Glória a Deus pela vida da Michela, que viu, que percebeu algo que não estava se encaixando, não estava se enquadrando naquilo que Deus estava para dispensar aqui. E ela percebeu da maneira que nós estávamos, o nosso comportamento, como estava correspondendo àquilo, que não tinha nada a ver. Porque a gente não entende, porque ainda há uma ideia de perda. Não, eu vou dobrar a minha aposta, mas dobrar a minha aposta é... Tá bom, eu vou fazer, mas... Irmãos, a Bíblia continua dizendo que Deus ama aquele que dá com alegria. Não é diferente. Tem que haver alegria. Tem que haver, sabe, esse contentamento. Tem que haver esse tipo de comportamento. Senão é fazer de qualquer coisa.
Se não é fazer de qualquer maneira, desculpe. E fazer de qualquer maneira, lá fora tem um monte de gente que faz. Lá fora tem um monte de gente que está dando lá uma cesta básica e está tirando uma foto para mostrar. Não para divulgar o projeto, porque ela quer ser vista. Aqui ninguém quer ser visto, não. Aqui o exaltado é Deus, a glória é dele, a honra é dele, é tudo para ele. E nós fazemos dessa maneira, glória a Deus. E sabe algo que veio no meu coração quando aquele mover acabou? Eu ouvi de Deus, eu recebi as vossas ofertas. Quando acabou o mover, queridos, eu estava aqui e eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Eu recebi as vossas ofertas. Por quê, irmão? Porque o princípio estava sendo praticado. O comportamento, a fé, a alegria, o entendimento estava sendo colocado em evidência. Não somente pessoas tristes, sabe, queridos? Não é um momento de velório. Vir aqui e entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas é um momento de alegria. Vocês veem, poxa, o povo lá de fora, da África, os camaradas vêm dançando. Eu estava seguindo um projeto de um pastor na África, e ele falando que quando as pessoas vinham dançando, entregando as ofertas, ele falou, veio gente pra caramba. Hoje está pago, as contas estão pagas, está tudo certo. E quando ele chegou lá, tinha fruta, tinha moeda, tinha um monte de coisa, ele falou, como é que eu vou pagar isso aqui? Como é que eu vou pagar a conta com fruta, irmãos? Eles queriam participar. Eles estavam participando e dando de tudo aquilo que eles tinham naquele momento. Tendo o entendimento, não, se eu tenho isso aqui hoje, eu posso ajudar com isso aqui hoje. Eu não vou deixar de fazer. E sabe, se moviam com alegria, irmão, é intenso o que eles fazem. Quando a gente vê, para um povo que é sofrido, um povo que não tem basicamente os mesmos direitos que eu e você tem, que não tem uma cadeira para sentar, que não tem um ar-condicionado, que não tem luz, que não tem um piso, fazendo da maneira que eles fazem. E às vezes eu me vejo nisso e falo assim, cara, eu estou fazendo errado. Eu não colho porque eu estou fazendo errado. Eu não colho porque a minha atitude, ela não corresponde com aquilo que eu faço. Porque se eu entendo, queridos, o que é o dízimo, eu preciso fazer ele com intensidade. Eu entendo que era esse momento de oferta, eu preciso fazer ele com entendimento e com intensidade, não fazer de qualquer maneira. Porque de qualquer maneira, todo mundo pode fazer. Mas fazer da maneira bíblica, só eu e você temos a capacidade para fazer. Queria chamar o Ministério de Música, você pode se colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Queridos, foi para isso que Deus chamou a mim e a você. Há uma decisão minha e sua. Ou a gente anda segundo a Bíblia, segundo o que Deus fala, ou a gente anda segundo as nossas próprias intenções e pensamentos. Ou a gente corresponde com aquilo que a Bíblia está falando, ou a nossa vida continua a mesma. Porque mesmas atitudes correspondem a mesmos resultados. Não muda. Não muda. E como nós falamos aqui, eu comecei falando a respeito das correntes. Pode ser que uma corrente que esteja na minha ou na sua vida, pode ser essa resistência de obedecer a Deus, referente segundo as finanças. Podem ter essa dificuldade ainda, queridos. E sabe, a gente está crescendo. Isso não é uma palavra que vem para condenar, mas isso é uma palavra que vem para libertar.
Uma palavra para nos condicionar e nos colocar, nos mostrar de fato, olha, eu sou isso aqui. Eu fui chamado para fazer isso aqui. Douglas, mas eu acho que você esqueceu daquele versículo que fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Esse dar está na condição de confiar aos homens a terra. Confiar aos homens a terra. Não dar no direito de posse absoluta, mas dar no direito de conserva, guarda, frutifica, multiplica. Sabe, Deus, cada um de nós aqui, queridos, fomos chamados para multiplicar. Mas deve haver ordem. Antes de multiplicar, nós vamos perceber que, biblicamente, Deus primeiro, Ele vai organizar as coisas. No livro de Mateus, ele fala a respeito da multiplicação dos pães e peixes, mas no livro de Marcos, ele acentua algo muito interessante. É o mesmo, vai tratar da multiplicação, mas ele acentua algo muito interessante, que ele vai falar, olha, pede para o povo se assentar. Pede para que o povo sente em grupos de 50 e em grupos de 100. E a Bíblia fala de milhares de pessoas. E quando eu vi, eu entrei dentro dessa imagem, eu criei essa imagem para mim. Eu vi como se fosse, queridos, a formatura do Rema. O momento ali que os formandos vão entrar. Que aí a gente tem que fazer a filazinha. Queridos, deixa eu falar para vocês, eu tenho experiência nisso. Eu fiz, juntamente com todos, falam que eu fiz assim. Eu tive a oportunidade de participar de 10 formaturas do Rema. Participei juntamente de todas que o pastor e a Michelle estiveram à frente e participei o restante. E o momento mais complicado não é a gente organizar, queridos, tem uma organização por trás. A gente chega cedo. A gente chega lá às 7 horas da manhã para organizar, para ver, para colocar tudo no lugar, para receber as pessoas que vão se formar. Douglas, qual é a parte mais difícil? É a parte de organizar a turma. Gente, fica aqui porque é chamado por letra. Aí tu, quando você pega a Beatriz está lá embaixo no Z, conversando com o Zenilton. Fala, não, Beatriz, é aqui, porque tu vai entrar por letra. Aí você fica, sabe, nessa questão, bota para cá e tira e bota, o pessoal está alvoroçado, é o sentimento, a gente entende. Imagine o pessoal com fome. A gente está falando aí, nossa maior turma foi quantas pessoas, pastor? O senhor lembra? 200 pessoas, queridos. A gente ficava ali no espírito para não entrar na carne. Né? Imagine milhares de pessoas. E você começa 1, 2, 3, 4, 5, 50. 1, 2, 3, quando tu vê, não, rapaz, eu contei você lá. Volta para não atrapalhar. Então, antes de todo o crescimento, na minha e na sua vida, vem a ordem. Então, sabe, humildade é da nossa parte. Não é somente de pedir crescimento e aumento e acréscimo de Deus, porque isso Ele já fez. É de falar, Senhor, aonde não está adequado, eu quero acertar. Aonde falta desordem na minha vida financeira. Aonde, Senhor, eu não estou administrando com sabedoria. Aonde eu estou perdendo ao invés de estar sendo acrescentado. Hoje é esse dia. Hoje pode ser a sua oração. Uma oração onde nós entregamos a Deus e falamos, não, o Senhor é seu, está aqui. Faz o que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer. Eu não quero mais resistir. Eu não quero mais ficar de fora do mover. Eu não quero mais deixar de participar como o Senhor tem me chamado para participar. Mas eu vou ser fiel, porque eu quero que o Senhor me encontre fiel naquele dia. Eu quero ouvir, Senhor, servo bom e fiel. Entra no descanso, no gozo do seu Senhor.
porque você tem sido fiel no pouco, aquilo que eu entreguei nas suas mãos, você tem sido fiel, você tem dado a sua vida por aquilo, você entendeu o princípio, você entendeu o propósito, e eu quero te dar mais.